Amém, aleluia. Foram poucos. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus por Ele me permitir, me dar força e me sustentar cada dia para estar na casa do Senhor, para pregar mais uma vez a palavra dEle. Agradeço a minha pastora Liane, pois ela me confiou em pregar a palavra do Senhor para os irmãos e até mesmo para mim. Amém? Peço aos irmãos que sem demora venham estar abrindo em 1 Reis. Em nome de Jesus. É uma palavra a qual alguns conhecem, outros não. Glória a Deus. 1 Reis 21, 18. Capítulo 21, versículo 18. Confesso aos irmãos que não era bem essa pregação a qual eu queria pregar hoje, mas era uma a qual eu precisava ter mais estudo, é uma que eu preciso ler mais. A pastora já me deu a confirmação, ela também me deu a confirmação dessa. Então, peço aos irmãos que atente os ouvidos e os olhos para a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar lendo. 18. Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. Amém? Sente seus lugares, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aqui a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que havia na cidade de Samaria, havia um homem chamado Nabote. A palavra vai dizer que Nabote, ele era um homem, vou ler aqui para os irmãos não, para eu não me perder. Tendo Nabote, um jezreelita, uma vinha em Jezreel, e estava junto do palácio de Acabe de Samaria. Vai dizer então que Nabote era um homem a qual ele temia Deus, e vai dizer então que Nabote em Samaria, ele tem uma vinha a qual os seus pais deixaram de herança para Nabote. Então vai dizer então que Nabote tem daquela vinha, aquela pequena vinha, mas que para ele tinha uma grande importância. Para Nabote aquela vinha tinha algo que para ele era muito especial, era algo que os pais deles deixou de herança, era algo que ele tinha muito amor, era uma vinha que ele cuidava, era uma vinha que ele zelava, era uma vinha que ele estava o tempo todo ali guardando, vigiando.
que Jezabel, ela chega até ele e vai dizer: olha, Acabe, por que você está assim tão desgostoso? Por que você está assim triste? E ele vai contar a Jezabel: olha, Jezabel, eu fui até a Nabote e pedi a ele que ele me vendesse aquela vinha. Eu ofereci dinheiro, eu oferecia outra vinha melhor, eu ofereci muitas coisas, Jezabel, mas ele não quis, ele não me deu, e eu estou aqui triste. Mas vai dizer então que Jezabel, o inimigo, ele vai ter uma estratégia. O inimigo, ele nunca vai parar de atentar, de perseguir aqueles que andam com o Senhor. Mas o inimigo se esquece que na minha e na tua vida existe o Deus Todo-Poderoso. E ainda que ele tente de um lado, ainda que ele tente de outro, o Senhor irá pelejar na minha e na tua vida. Então vai dizer que a Jezabel, ela diz para Acabe: olha, Acabe, levanta de dessa cama. Você não é rei de Israel? Então levanta, porque aquela vinha será sua. O diabo é assim. O diabo, ele olha para o crente e diz assim: eu vou destruir, eu vou matar, eu vou tirar ele do caminho do Senhor. Ele não vai ter mais a presença do Altíssimo, ele não vai mais andar na casa do Senhor, ele não vai mais ter a presença do Senhor. O inimigo, ele tenta lançar isso, ele, com o pensamento dele, acha que muitos crentes são como os crentes que estão desviados, mas ele se engana, porque tem muitos adoradores ainda que estão firmados na rocha. Ainda que minhas calúnias, ainda que a tristeza venha, ainda que as angústias, ainda que as perseguições continuem, que ele nos venha, mas a gente está firmado, a gente está buscando ao Senhor. Mas o inimigo, ele diz assim: olha, está lá triste, está passando por perseguição, está passando por luta, ele vai se desviar, ele vai largar o Senhor. Só que ele não contava com o Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Ele não contava com o Deus que Nabote servia. E vai dizer então que Jezabel, ela planeja, ela maquina o mal contra Nabote. E vai dizer que ele escreve cartas para os boletins. E vai dizer então escreveu cartas em nome de Acabe e selou com sinete, e mandou as cartas aos anciãos, aos nobres que havia na cidade, onde habitava Nabote. Vai dizer então que ela escreve cartas e manda lá para os anciões, manda para um bocado de gente, e manda para 2 filhos de Belial, aonde nessa carta ela manda que o povo, os filhos de Belial, aquele povo que não fazia as obras do Senhor, jejuasse, aquele povo ficasse jejuando para que aqueles filhos de Belial blasfemassem, falassem contra Nabote. Então vai dizer que ela sela com um sinete. Sabemos que o anel de um rei, ele tem algo que quando ele sela uma carta,
Nabote, ele vem a morrer. Então vai dizer então que Jezabel vai até Acabe e diz: olha, Acabe, se alegra, porque agora a vinha é sua. Nabote morreu. Nabote agora não tem mais como possuir a vinha. Se alegra, se veste como rei e vai possuir aquilo que é seu. Vai atrás do que é seu, porque a vinha é sua. Nabote já morreu. Aos olhos daquele povo, Nabote tinha morrido. Deus não ia mais fazer nada. Aos olhos daquele povo, aquela vinha estava perdida. Aos olhos daquele povo, aquela vinha estava ali para Acabe. Aos olhos daquele povo, Jesus não ia mais ressuscitar. Aos olhos de muito, a gente estava aprisionado. Aos olhos de muito, a gente já estava condenado ao inferno. Só que teve um que ao terceiro dia, ele ressuscitou e nos deu a vida eterna. Aos olhos de muitos, acredito que aqueles anciões, os judeus, eles disseram: acabou para Jesus, acabou para esse povo crente, acabou, não tem mais Jesus, acabou a palavra, acabou a pregação, acabou o povo de Deus. Mas eles não contavam com Deus Todo-Poderoso, ele não contava com Deus que agia na minha e na tua vida. Então Jesus, ele vai até o inferno e pega a chave da mão de Satanás e diz: olha, Satanás, a porta do inferno você pode fechar, porque meus filhos que perseveram comigo, elas não passarão nessa porta. Então se você persevera com Jesus, se você está com Jesus, não se preocupa, fica firme. Vai vir calúnias? Vai sim. Vai vir estratégia do diabo, bandeja contra mim na tua vida? Vai sim. O inimigo vai colocar tristeza? Vai. O inimigo vai colocar perseguição? Vai. Porque Jesus, ele foi perseguido, foi traído, caluniado, sofreu tanta coisa. Então vamos passar por isso, mas nós também temos um Deus a qual irá entrar na peleja, a qual entrará na minha e na tua vida e nos dará livramento. O meu e teu Deus, ele nos dará escape, nos dará sabedoria, para que eu e você fuja da estratégia do diabo, para que eu e você negue as bandejas de Satanás. Então vai dizer então que Acabe, ele alegre, ele vai descendo outra vinha. Acredito que Acabe, ele vai descendo tão feliz. Ele diz: eita, aquela vinha agora é minha. Eu vou fazer daquela vinha o que eu bem quero. Eu vou fazer daquela vinha um palácio, uma casa. Acredito eu que Acabe já ia planejando muita coisa. Só que aí Deus, ele levanta Elias. Ele diz: olha, Elias. Deus, ele fala com Elias: Elias, vai até lá Acabe, a qual está indo lá na vinha de Nabote para possuir. E você vai até lá e vai falar contra Acabe. E vai dizer que eu não gostei nada daquilo que ele fez. E vai dizer ainda, eu peço aos irmãos que leiam o 19, 21, versículo 19. E fala-lhes, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não matardes e tomaste a herança? Falar-lhe mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu mesmo. Vai dizer então que o Senhor, ele manda Elias ir até Acabe. Acabe era um homem ruim, mau, era um homem que pecava, que fazia as coisas que absurdas, amando de Jezabel. E vai dizer então que ele naquela vinha de Nabote, planejando já o que iria fazer. Vai dizer então que Deus desce e diz: olha, Elias, vá até Acabe e pergunta a ele se ele acha que aquela vinha já é dele. Pergunta a ele se aquela herança é dele.
moto, você não vai mais andar de bicicleta. Adalvina, você que era surda, onde você vai ouvir, você vai falar, pastora, essa igreja vai crescer, vai até o outro lado da rua. Eita, aí tem muitos crentes que pulam da cadeira, que rodopia, que falam em línguas, que quando houve uma bênção dessa, aí passa anos, passa dias, cadê a igreja que não cresceu? Cadê a moto de Daura que não chegou? Cadê o carro de Andrevana que não apareceu? Aí começa a botar Deus contra a parede. Deus, você não disse a voz daquele pregador que eu iria ganhar isso, que a Dalvina iria falar, que a Dalvina iria ouvir Deus. Só que você se esqueceu que Deus não manda. Deus, ele, quando ele desce, Deus ele não vem trazer dizendo que você vai ganhar isso e aquilo. Quando Deus desce, Deus fala, olha, é tempo de se arrepender, é tempo de se corrigir, é tempo de descer, é tempo de falar aquilo que eu mando. Aí os pregadores vão fazer, né? Do que eu e você se rodopie, faça isso e aquilo. Eles vão dizer algo que a gente deve ficar alegre, mas eles nunca vão dizer, olha da hora. Você tem que se arrepender do seu pecado, porque senão hoje você vai morrer. Olha, André, se você hoje não se arrepender, se você hoje não andar nos caminhos do Senhor, hoje Deus vai descer para você. E aí? Você acha que muitos pregadores de nome vai fazer isso? Para que a gente olhe para ele e diga, miserável, vai fazer isso comigo, falando isso comigo? Não, irmãos. Ele vai fazer como os profetas de Acabe. Vai falar bênção, vai falar muitas coisas. Deus é contra as prosperidades? Não. Deus é contra o crente que tem carro? Não. Deus é contra aqueles que têm uma igreja grande? Não. Deus é contra tudo aquilo que a gente bota na frente dele para que o nome dele não cresça, mas o nome da moto cresça, o nome do carro cresce, o nome da igreja cresce. Mas cadê o nome de Deus crescendo? Cadê o nome de Deus sendo glorificado? A gente vê muitos aí dizendo, olha, aquela igreja de fulano é muito grande, aquela igreja de fulano é enorme, tem muita coisa, mas cadê que a gente ouve? Olha, aquela igreja de fulano tem um Deus tão grande, um Deus que trabalha, um Deus que opera. A gente não vê isso, só vê o nome da igreja crescendo, o nome das paredes, o nome da tinta, o nome da igreja. E o nome de Deus, cadê que está crescendo? Cadê o nome de Deus sendo glorificado nessas igrejas grandes? Cadê o nome de Deus sendo proclamado? Cadê a palavra de Deus sendo pregada com verdade? Não está sendo como profetas de Baal, profetas de Acabe. Então pode dizer que Acabe ele está lá feliz, e Elias chega trazendo a mensagem de Deus. E Elias começa a falar, olha Acabe, não vem trazer notícia boa não, viu? O Senhor disse que aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, o céu também lamberão. E digo mais, no 21, e eis que trarei mal sobre ti, arrancarei as tuas prosperidades, arrancarei de Acabe todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E Elias começa a falar, olha Acabe, o Senhor vai arrancar tudo de você, o Senhor vai arrancar teu reinado, o Senhor vai arrancar seu dinheiro, o Senhor vai arrancar. Se Deus hoje descesse em muitas igrejas, aonde tem muitos pregadores de nome, mas que estão lá para estrupar em nome
Senhor, começou a jejuar e andar mansamente, andar manso, começou a orar, chorar, buscar, se vestir de saco, e vai dizer então que o Senhor ele vai até Elias e disse: olha, Elias, você não vê que Acabe ele se humilha perante a mim? Olha o que aconteceu. Deus ouviu as orações de Acabe, Deus ouviu as humilhações de Acabe, e eu fiquei me perguntando: Senhor, o Senhor viu aquele homem ruim, o Senhor viu aquele homem tão ordinário, aquele homem perseguidor. Aí eu perguntei à pastora, me tira uma dúvida, porque Deus permitiu que Elias fosse até lá e profetizasse que os dias dele, que aquele mal não viria nos dias dele, mas viria nos dias dos filhos dele. Aí a pastora disse: olha, quando o Senhor quer que o nome dele seja glorificado, quando o nome dele quer que o do Senhor quer que o nome dele seja glorificado, que ele cresça, que o inimigo desapareça, então ele faz com que até o inimigo do povo se prostre a ele. Então o que eu entendi é que quando o inimigo está lá se consagrando, orando contra nossas vidas, para que a gente morra, uma hora eles vão ter que perceber que o nosso Deus, o grande eu sou, tem que ser glorificado através deles também. Uma hora eles vão perceber que eles vão estar aqui prostrados diante do Senhor. Uma hora eles vão ter que perceber que eles terão que estar aqui prostrados, se humilhando, chorando, andando mansamente para glorificar o nome do Senhor. Deus, ele não é injusto, irmão. Deus, ele fez com que os cães lamberam o sangue dele de Acabe também. Mas Deus, ele faz com que o nome dele seja glorificado. Então, se você não quer glorificar, se você não quer buscar, o que é que Deus faz? Faz com que os inimigos do povo de Deus comecem a fazer com que o nome do Senhor se glorifique, com que o nome do Senhor cresça. Deus faz com que o povo inimigo de Deus faça com que o nome dele seja proclamado. Acreditem que os servos de Acabe, a profeta de Baal, quando viu Acabe fazendo aquilo, ficou: oxe, esse homem está doido? Esse homem se prostrando ao Deus de Israel? Então, se ele está se prostrando ao Deus de Israel, os nossos deuses aqui não são nada. Os nossos deuses aqui não podem fazer nada. Se ele está se prostrando ao Deus de Israel, é porque esse Deus sim é o Todo-Poderoso. Se Acabe está andando assim manso, se Acabe está jejuando, chorando, então esse Deus que profetizou contra ele é sim o grande eu sou. Então esses deuses de Baal aqui é nada perante ao Deus Todo-Poderoso. Então o meu e o teu Deus, a guerra perante a minha e o teu Deus, ele é nada. O meu e o teu Deus, quando ele entra na cena, quando ele entra na minha e na tua vida, ele vem para fazer justiça, assim como ele fez justiça na vida de Nabote, assim como Deus fez justiça na vida de Nabote, o meu e o teu Deus também fará justiça contra mim e contra você. Muitos vão pelejar, muitos vão nos criticar, muitos vão dizer que a gente é besta, que a gente está na igreja, mas o Senhor, ele entrará na peleja, o Senhor fará justiça, porque muitos pensam que estão aí debochando, que estão aí criticando o povo de Deus, que estão perseguindo o povo de Deus, mas eles acham que vão ficar por isso mesmo. Só que eles esquecem da justiça de Deus que é fiel. A justiça de Deus, ela entra em ação quando Deus quer. A justiça de Deus, ela entra quando Deus quer. Nabote, ele veio a falecer, sim, como muitos nos dias de hoje, muitos crentes falecem, como muitos no antepassado, muitos irmãos nossos faleceram, mas não negou a fé, não largou aquilo que o Senhor deu. O povo de Deus tem que ser como esse povo, ainda que morra, mas nós não devemos negar a nossa fé. A gente não deve negar o nosso Deus. Ah, mas é fácil. Então espera para ver uma arma no seu rosto. Então espera para ver uma arma atirando no seu ouvido, na sua cabeça, e diz: você nega Deus ou você morre. E aí o que é que nós vamos fazer? A gente vai fazer como nossos antepassados e dizer: eu morro, mas eu não nego o nome do Senhor. A gente vai fazer como Nabote: pode tirar minha vinha, mas o nome do Senhor não vou negar. Pode me atirar pedra, mas o nome do Senhor não vou negar. Mas os mundos
trabalho. Eu nego a Jesus, mas eu não largo o meu trabalho. Eu nego a Jesus, mas eu não largo a minha cachaça. Eu nego a Jesus, mas eu não largo a minha prostituição. Eu nego a Jesus, mas eu não largo as minhas práticas. É triste, irmãos, e ver muitas igrejas. Aí o povo diz: por que vocês não vão atrás? Vocês estão aí parados. Não é que a gente está parado, é o povo que não está querendo mais a Deus. O povo está preferindo negar a Deus do que servir a Ele. O povo está dizendo: eu nego a Deus, mas eu não vou largar a minha mulher. A minha mulher está lá em casa precisando de mim, eu não vou negar. A minha filha está lá, eu não vou negar, eu não vou deixar minha filha por esse Deus. Muitos negam o nome do Senhor por qualquer coisa, por uma porta de emprego, atrás de um salário. Ah, irmão, você fala isso, você não queria um salário, um dinheiro? Eu queria, irmão, mas para eu negar o meu Deus por troca de dinheiro, pode ter certeza que eu não trocarei. Se você acha que o dinheiro, que a prostituição, muitos dinheiro me ofereceram muitas coisas, mas o nome do Senhor, eu e você não nos temos que negar. Vão dizer: olha, Andrevaldo, eu tenho ali uma porta de emprego, eu tenho ali que você vai ganhar 2 salários, mas é de noite, você não vai poder ir para a igreja. Aí Andrevaldo vai pensar: poxa, eu preciso casar, eu tenho que ter um dinheiro. Poxa, eu queria minha casa própria, eu queria ter isso. Será? Aí Andrevaldo vai dizer: mas eu tenho um Deus, um Jesus que foi naquela cruz, pagou um preço de sangue. Eu não vou negar, eu não vou largar. Olha, fulano, fique com esse emprego para você, porque o meu Deus eu não vou deixar de servir. O meu Deus eu não vou parar de servir. A Nabote morreu apedrejado, como aquele que foi apedrejado. Me fala, Estevão foi apedrejado até a morte. Quando ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus. Olha, apedreja, pode apedrejar, mas o nome do meu Deus eu não vou negar. Pode vir bandeja, pode vir fulano, mas o nome do meu Deus eu não vou negar. Então se firma, é necessário que você venhamos se firmar, porque muitos vão vir a mim e a você com muitas propostas, com muitas coisas. A gente está precisando disso, o inimigo está vendo. Lança lá na vida dela. Ela está precisando de uma vaga de emprego. Vai lá e oferece isso a ela, a ele. Ele está precisando de dinheiro. Oferece lá isso para que ele largue Deus. Então se firma, porque quando essa bandeja vier, quando esse diabo vier, você vai negar e vai dizer: eu não vou negar Jesus, mas eu nego você, Satanás. Eu nego as suas propostas, porque é assim que Jezabel, que os profetas, que Acabe vai fazer. Não vai desistir, não. O diabo, ele não vai desistir. Se você está pensando que ser crente é bom, né? Difícil é viver o que Deus manda. Difícil é fazer o que Deus está mandando. Difícil é você andar nos caminhos do Senhor. É bom a gente vir para a igreja, ficar sentado, a gente fingir que está ouvindo. É bom a gente vir para a igreja cochilar. É bom a gente vir para a igreja dormir. É bom a gente vir para a igreja e dizer que fulano não canta bem. É bom a gente vir para a igreja e dizer que o pregador, a pregadora não prega bem. É bom a gente vir para a igreja e dizer que a pastora não faz o que Deus está mandando. É bom a gente vir para a igreja e receber um abraço da pastora, um abraço dos irmãos, mas depois eu estou largando, mas depois eu estou andando com os profetas
ser besta. Deixa esse Deus e vai atrás dessa pinga. Fulano, você não gosta de mulher? Para de ser besta. Deixa esse Deus e vai atrás disso. Eu tenho outras coisas melhores, eu tenho dinheiro. Acabe de ser Nabote, eu tenho dinheiro. Eu tenho outra vinha melhor. Eu tenho outras coisas melhor para te dar, Nabote. Eu tenho outra vinha melhor, um dinheiro, muitas coisas. Me dá essa vinha, me dá isso, me dá aquilo. Só que eu e você temos que negar as propostas de Acabe. Negue as propostas de Acabe. Ainda que te mate, ainda que tire da sua vida, a única coisa que ele não vai tirar é a presença de Deus na minha e na tua vida. Como o louvor sempre diz, né? Ainda que volte dinheiro, ainda que a gente não tenha casa, que more de aluguel, ainda que eu e você, como a pastora sempre fala, coma ovo, mas viva com Jesus. Tenha a presença do Espírito Santo. Se os irmãos um dia chegam na minha casa e os irmãos não vêem alimento, não ache que eu estou triste. Não ache que eu estou chorando. Não vá pensar que eu vou largar o meu Deus. Não vá pensar isso. Acha assim, a irmã Milena não tem, mas saiba que eu vou estar alegre com o meu Deus, porque eu sei que Ele vai entrar na ação. Então que vocês firmem, que eu e você venha buscar o Senhor e não aceite as propostas de Jezabel, de Acabe e do diabo, porque vai parecer grande, vai parecer ser bom, mas lá na frente vai ser algo que vai nos tirar dos caminhos do Senhor e vai ser caminho de inferno. Amém? Peço aos irmãos que se levantem glorificando o nome do Senhor.